serve para auxiliar ou levar a efeito uma ação física qualquer. Terceira definição: o que é empregado para conseguir um resultado, servir de instrumento para a utilização de alguém. E quarta definição: artefato destinado a produzir sons musicais. Com isso nós podemos entender que nós somos instrumentos de Deus, sabemos disso. Mas muitas das vezes o instrumento parece que quer se tocar por si só. As pessoas veem, se um instrumento estiver ali parado, não tiver quem o toque, ele não vai deixar de ser um instrumento, mas ele vai ser um instrumento parado, em que não vai ter serventia nenhuma, a não ser ficar ali de enfeite, ser mais um instrumento, ser mais um que está ali parado, que está ali jogado, sem quem o toque. Muitas das vezes o Senhor quer nos fazer instrumento, mas nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Aleluia. Se o Senhor não estiver ali para nos fazer instrumento, nos encher do que quer que seja da vontade dele, Jesus. nós não servimos para nada. Verdade. Assim também fui procurar sobre os instrumentos musicais. Nós temos instrumentos de corda, instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, de teclas e de vento. Qualquer um desses instrumentos dependem de uma determinada coisa que o tocador do instrumento irá utilizar para fazer com que o instrumento seja bem utilizado. E muitas das vezes, nós, no nosso caso, nós nos preocupamos em fazer. Não queremos saber o que, mas queremos fazer. E muitas das vezes nós nos perdemos no que nós vamos fazer. Queremos ultrapassar a vontade de Deus, queremos fazer do nosso jeito, e não é bem assim. Aqui nós temos separado que cada instrumento tem que fazer uma determinada coisa. E um instrumento de corda não pode ser um instrumento de percussão. Um instrumento de sopro não pode ser um instrumento de corda. E assim por diante. Cada um tem que fazer o que é predestinado a fazer. Nós não podemos assim fazer com que o instrumento seja uma coisa que ele não é. Até porque se ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Imagina como seria horrível ficar soprando um instrumento de corda. Não serviria para nada. Ou fazer com que o instrumento de sopro se tornasse de percussão, ficar ali batendo nele. Não adiantaria de nada também. Cada um tem que ser determinado a fazer a obra que ele foi predestinado a fazer aquilo dali. Continuando. Um instrumento musical, para que ele serve? Para poder produzir um som, para poder entoar um louvor ao Senhor. E dependendo do som, nós temos que escolher qual é o som. Muitas das vezes nós temos um rock gospel, temos um hip hop gospel, temos uma música gospel, aquela música bem calminha. Cada som é um som diferente. Nós, como instrumentos de Deus, nós temos que saber o som que nós estamos deixando, porque muitas das vezes, se nós pararmos para pensar, o som é o nosso próprio testemunho. O que você está testemunhando sendo instrumento de Deus? Aleluia. Qual o som que você está deixando para quem está te ouvindo? Glória a Deus. Você está demonstrando que você é um instrumento que toca sons de alegria, de salvação? Você testemunha do Evangelho ou você está testemunhando coisas ruins? Muitos aqui, que estão na presença de Deus, provavelmente, passam por uma música de baixaria. Muitas das vezes ficam, nossa, que música é essa? Como é que pode um lugar desse tocar uma música dessa? Não se agrada do que está tocando lá fora. Cada um escolhe o instrumento que quer ser. O instrumento que foi consagrado à casa do Senhor tem que fazer o que é da vontade do Senhor. Aleluia. Mas o instrumento, quando somos nós podemos nos perder por querer ultrapassar a vontade do Senhor. Às vezes, como nós queremos fazer do nosso jeito, podemos nos atrapalhar e acabar desistindo de tudo, como se Deus tivesse feito alguma coisa de errado. Nós queremos largar tudo de mão, desistir e fazer a nossa vontade. E muitas das vezes nós vamos para onde? Para o mundo. Para poder fazer o quê? Para poder desonrar, trazer um som que é totalmente contrário daquilo que o Senhor nos propôs a divulgar. Ao som que deveria ser de alegria, muitas vezes é de tristeza. O que deveria chamar as pessoas para a presença do Senhor, às vezes afasta. Então nós temos que vigiar em qual som que nós estamos produzindo com o nosso testemunho. Aleluia. Assim também, vamos colocar, por exemplo, de um violão. Eu retirei uma coisa que eu vi na internet, que o violão ele precisa ser afinado de uma em uma semana, porque senão ele desafina.
Timóteo 2,15. Eu vou abrir para os irmãos. Aleluia, Deus. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem da palavra da verdade. Se você for um instrumento e tiver ele bem afinado, assim como o violão precisa ser afinado toda semana, senão ele desafina, você não vai ter de que se envergonhar, você vai manejar bem da palavra se você buscar, se você tiver conhecimento. Aleluia! A palavra de Deus diz que quem não tem conhecimento, busque. Então, se nós buscarmos conhecimento, nós vamos ter. É a palavra que diz: nós buscaremos, nós acharemos, bateremos na porta e ela irá se abrir. Aleluia, Nós glória a temos que buscar Deus. conhecimento se nós queremos ter conhecimento. É Nós temos que verdade. manejar bem da palavra. Porque é como na semana passada, chegou um menino na minha escola para mim do nada e perguntou assim: são que horas? Eu falei: são 3:30. Ele falou assim: você tem 5 minutos para me explicar por que é melhor estar na casa de Deus do que estar no mundo? Eu não estava preparada para isso. Mas, como eu procuro sempre manejar bem a palavra de Deus, abri um versículo e comecei a explicar para ele. A explicação durou mais do que 5 minutos, duraram 25. Mas ele saiu dali radiante. Ele falou: nossa, você sabia que eu sou afastado da presença de Deus? Aí eu já comecei a me espantar: Senhor, o mistério é esse. Aí ele começou a falar coisas da vida dele, de que ele era levita e outras coisas com as quais eu não sabia. E naquele momento eu fui instrumento de Deus usado ali para ele, porque eu não estava preparada, mas eu já havia me preparado antes para poder buscar a Deus. Aleluia. Foi de eu usar aquilo que Deus tinha me ensinado durante Glória a Deus. mesmo. Então eu só me permiti ser usada por Deus. Eu falei: Senhor, toma a frente. E foi fluindo a palavra. Deus foi falando. Se você me perguntar o que você falou para ele, eu não me lembro. Eu só sei que ele saiu dali radiante falando que ia buscar mais da presença de Deus. Aleluia, Deus. Então nós temos que manejar bem a palavra de Deus, procurar não nos envergonhar, porque nós como seres humanos, nós erramos, nós falhamos, isso é normal. O ser humano, ele já nasce com pecado, mas nós devemos buscar nos santificar, porque senão nós continuarmos no pecado, o acusador, que é quem influencia-nos a pecar a cada dia mais, ele vai voltar para nos acusar. Se ele voltar para nos acusar e nós não tivermos protegido por Deus, nós iremos passar vergonha. É verdade. Ele vai nos acusar, vai nos apontar e nós não vamos ter com que nos justificar. É verdade. Então nós seremos envergonhados se não buscarmos a face de Deus. Aleluia. Nós temos que buscar nos arrepender diante de Deus e falar para Deus daquilo que realmente se passa no nosso coração. Não basta apenas se arrepender da boca para fora. Nós temos que nos arrepender primeiramente no coração, porque a boca fala que o coração está cheio. É verdade, Senhor. Aleluia. Se você realmente não está arrependido, Jesus. o Senhor conhece, Ele sonda o nosso coração. Então não adianta você falar de uma coisa que não é verdade, porque o Senhor te conhece. Ele vai ver que você está falando uma coisa que não é verdade, está falando uma mentira. Então nós temos que buscar primeiramente a Deus, fazer a vontade de Deus, para que nós não venhamos a ser envergonhados. Aleluia. E também eu descobri que o violão, isso é uma coisa normal, né? Que o violão tem que ser limpo, senão ele empena. O que nos torna, nós seres humanos, de sermos limpos? Pecado. O pecado é o que nos suja. A própria palavra de Deus também diz, em Isaías 43:25, Aleluia. eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Se você se arrepender realmente de coração, falar para Deus que você realmente está arrependido, você tem que entender duas coisas. Que o perdão é uma via de mão dupla. Quanto você tem que pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar, se for de coração. Mas você também tem que se perdoar. Porque não adianta você pedir perdão para Deus, Deus lançar no mar do esquecimento, não se lembrar mais das tuas transgressões, se você continuar insistindo naquele erro. Deus, mas naquele dia eu pequei, mas naquele dia eu fiz o que não era da tua vontade. Você tem que se perdoar. Se Deus, que é perdoador, é misericordioso, já te perdoou, você também tem que se perdoar. Você tem que reconhecer que você é ser humano, sim, de que você tem que deixar os seus pecados de lado, mas quando Deus te perdoar, se perdoe também. Aleluia, Deus. Porque muitas das vezes nós vivemos com aquilo na nossa mente: mas eu pequei.
que porque eu não vou pregar, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que não seja da vontade do Senhor. Entrega as tuas vidas na mão de Deus e deixa que Ele faça a obra. Seja tão somente instrumento. Não quero fazer a tua vontade. Pega a Deus para poder fazer a vontade dele. Muitas das vezes Deus fala com a gente. Ele fala: sim, não espere. É verdade. Se o Senhor falou que não, Ele sabe o porquê, porque Ele quer o nosso melhor. Se Ele falou que sim, Ele vai providenciar as melhores coisas dessa terra para ti. Mas se Ele falou que aguarde, aguarde. Espere. Aleluia! Não quer ultrapassar a frente de Deus, porque você ultrapassando a frente de Deus, quem é você primeiramente para ultrapassar a vontade de Deus? Aleluia! Louvado e agradecido é o teu nome, se Ele Senhor. se retirar dali e deixar você fazer a tua vontade, se Ele não te proteger, se Ele não estiver contigo, você vai ser alguma coisa? Se você for dormir e pedir a Deus que você leve um dia conforme a tua vontade, tu vai levantar da cama? Porque a palavra de Deus diz que eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Jesus, desse Você tem que jeito. buscar fazer a vontade de Deus, porque sem Ele você não é nada. É, Entenda isso. Jesus. Muitas pessoas dizem pra mim que eu tenho o dom da pregação, digamos assim. Uma vez eu fui preparar uma pregação no que eu queria. Depois que eu estava preparando, quando chegou na hora de pregar, Deus falou assim: não é nada disso que eu quero. Se você for fazer o que é da tua vontade, você vai ser envergonhada. E quem era eu para poder insistir com Deus? Eu fui pedindo para Deus, pedindo, Senhor, faz a tua vontade. Eu tenho o dom da pregação, mas o que é o dom? Se o dono do dom não estiver contigo. É, Jesus, eu aleluia. Naquele momento. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu comecei a ficar nervosa, mas aí Deus foi me mostrando qual era a palavra que Ele queria falar. Começou a ir acalmando meu coração. Eu queria falar sobre as coisas maravilhosas que Deus tem para dar pra gente. Deus queria falar sobre desobediência. Senhor, se eu for falar sobre isso, as pessoas vão me criticar, não vão aceitar. Mas Deus falou assim: você vai se preocupar com o que os outros vão achar? O que É desse jeito, aleluia! É verdade. Eu fiz a vontade de Deus. E quando foi depois, todo mundo: meu Deus, tremendo, era aquilo que eu estava precisando ouvir. Olha só, Deus, como é que é o povo. Eu realmente não conheço o coração de ninguém. Talvez se eu tivesse preparado outra coisa, seria como se eu trouxesse uma coisa que vocês já sabem. Uma coisa que, assim, um alimento que vocês não precisam. Sabe quando vocês já estão cheios? Aí uma pessoa traz mais alguma coisa, você vai negar aquilo dali porque você não precisa daquilo, você já está cheio daquilo. Mas sabe aquele momento que você come de tudo, ainda chega uma pessoa com aquele docinho para você e você já comeu de tudo, mas aquilo dali você ainda quer para você, porque é uma coisa que você não tem normalmente? Às vezes é assim a palavra de Deus, nós achamos que nós sabemos de tudo, mas aí o Senhor vem e mostra para você uma coisa que você não tinha visto ainda. Aleluia. Uma coisa que você precisava naquele momento, uma coisa que talvez era para o teu próprio gosto, uma coisa que era para poder te ajudar. Não sei, o Senhor trabalha de diversas formas. É verdade. Aleluia. E continuando aqui na pregação, Glória a Deus. O que faz um instrumento, no caso nós, estarmos limpos? Buscando também na palavra, eu fui ver que em Mateus 5, no verso 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Assim como o instrumento que não for limpo, ele vai se empenar, nós, se não formos puros de coração, não veremos ao Senhor. E nós ficaremos empenados na vida espiritual. É, Jesus. Estaremos mortos espiritualmente, sendo que com vida nessa terra. O que seremos nós? Somos como as pessoas do mundo. E nós somos para ser igual às pessoas do mundo? Não, não somos. Somos separados, somos escolhidos, somos determinados a fazer a vontade de Deus. Então nós não podemos ser iguais. Nós não podemos fazer as coisas que quem está lá fora no mundo faz também. Eu sei que às vezes tem aquele determinado pecado que persegue a vida da gente, que é um mal que a gente não quer fazer, e é o que nós cometemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele te sustenta, e Ele sabe aquele pecado que não te deixa. Aquilo dali mesmo que você fala: eu não vou fazer isso, daqui a pouco quando você se pega, já está fazendo. Ele conhece o seu coração, Ele sabe de todas as coisas. Mas tem aquelas coisas que você fala assim: isso daí eu não vou fazer. Aí você volta fazendo: eu vou fazer, aí você faz. Aí depois: meu Deus, eu pequei. Ou então, você fala: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu, faz.
fazer, mas depois eu vou me arrepender. Calma aí. Você vai se arrepender daquilo que você não fez ainda. Então você já está falando que você vai deixar aquilo de lado depois, antes de você fazer. Então você já está preparando tudo. É como se você chegasse... Deus, imagina você sendo Deus na ocasião. Eu sou um servo. Eu chego para você e falo assim, olha só, eu vou cometer uma coisa que vai te deixar triste para poder fazer a minha vontade, eu que não sou nada, mas depois eu vou chegar para você e eu vou te pedir perdão. Aí você me perdoa e nós continuamos amigos. É assim? Nós temos que fazer a vontade do Senhor, se nós venhamos a pecar, que pecado não tem justificativa. É verdade, Senhor. Se tem justificativa, poxa, é um pecado assim que Deus não vai realmente assim, se agradar de você, porque às vezes Ele se agrada quando você se arrepende. Se você está se arrependendo com aquele pecado já planejado, Deus não vai se agradar do que você está fazendo, não. Antes de você pecar. E olha que Ele já conhece, Ele já sabe tudo que você vai fazer, já sabe até o dia da sua morte. Ele já sabe que aquilo ali vai acontecer. E por isso muitas pessoas às vezes deixam de perder, deixam de ganhar, na verdade, a sua bênção e acabam perdendo. Porque são como Pedro. Ah, Senhor, porque eu não te negarei. Pedro, porque eu não te negarei. Falo 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. As 3 vezes que ele falou que não ia negar Jesus, foram as 3 vezes que ele negou. Olha que interessante, né? E Jesus já sabia de tudo isso. Ele já sabia até que ele ia trair ele. Ele falou, mas sendo que como eles não tinham esse entendimento ainda, eles não conseguiram desvendar quem era. Ou às vezes até desvendaram, mas a Bíblia não diz. Então nós venhamos a vigiar nisso também. Aleluia. Nós estamos planejando o pecado e já o arrependimento. E já aceitando que o Senhor vai nos perdoar. Toma cuidado. Aleluia. Eu venho falar também, quando eu falei dos instrumentos musicais, já fui falando dos instrumentos de Deus também. O que nós devemos fazer como instrumentos, nós devemos pedir para Deus para que seja feito. A palavra diz em João 3:30. É uma palavra simples que diz poucas palavras, digamos assim. Só diz assim, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia, Deus. Jesus. Jesus. Aqui acho que não, né? A palavra diz por si só. É preciso que você diminua e que Ele cresça. Aleluia. Ele precisa crescer dentro de você, mas para isso você precisa dar espaço para Ele. Você vai pegar um copo cheio de água, você vai querer encher ele mais? Se o copo está com uma água que é suja, você vai colocando água limpa ali dentro? Se você colocar, eu já fiz isso, irmãos, acreditem. Coloquei um copo com uma água suja debaixo da torneira, liguei a torneira. A água limpa foi entrando, o copo foi transbordando, e daqui a pouco a água estava toda limpa. Com Deus também é assim, nas nossas vidas também é assim. Se nós estivermos sujos e pedirmos para Deus, para Ele nos encher com a água da vida, Ele vai nos encher. E Ele vai nos transbordando, até que toda aquela sujeira já saiu e você nem percebeu. Quando você vê, você está totalmente limpo. Mas para isso é necessário que Ele cresça e que você diminua. Porque se você estiver cheio de si, Deus não vai estar ali contigo, Ele vai deixar você fazer a sua vontade. E você sabe que você vai quebrar a cara, que você vai chorar e vai voltar para os pés do Senhor e dizer a mesma coisa para Ele. Então, é isso que nós devemos fazer. Mas, se nós ultrapassarmos a vontade do Senhor, que no caso é o nosso instrumentista, vem dizendo em Mateus 25, no verso 9, porque a qualquer que tiver, será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. É, Jesus. Imagina que se você não tem nada, nós nunca temos nada na verdade, nós sempre temos alguma coisa, Deus sempre deixa alguma coisa com a gente. Imagina se aquela alguma coisa é tirada da gente. Eu estava comentando com uma amiga sobre a passagem bíblica que fala, eu não lembro se é a história de Elias ou se é de Eliseu, qual dos dois profetas, em que ele falou que tinha que ser feito um bolo, uma espécie de pão, para poder ser feito para o profeta, sendo que ela já estava esperando a morte porque ela não tinha nada para comer, nem para ela nem para o seu filho. Então ela já estava esperando a morte.
Então o profeta chega lá e pede para que ela faça alguma coisa com o que ela tem. Aí ela, mas eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de óleo. Ué, mas ela não disse que não tinha nada? O pouco de óleo que ela tinha, ela despesou, ela achava que era pouca coisa. Mas para Deus, o pouco ele faz muito. Aleluia. Deus. E ela encheu. Glória a Deus. As vasilhas, É, ela Jesus. transbordar e ela ter que pedir mais aos vizinhos, mais vasilhas vazias para poder encher. Mas ela não disse que não tinha nada. O azeite, no caso, o óleo, no caso o azeite, deu e ainda sobrou. Ao tanto que ela teve que pedir o dos outros para poder encher dos outros. Olha só, do pouco que ela tinha, ela achava que ela não tinha nada. Às vezes nós nos encontramos em situações que nós achamos que nós não temos nada, que estamos ali no fundo do poço, em que às vezes estão até jogando terra em cima de nós. Mas uma vez eu vi uma ilustração de um cavalo que estava doentinho, quase morto, que fizeram uma cova para ele. Jogaram ele ali naquela cova, de um jeito que ele não podia sair. Então ele, do jeito dele, chorava e gritava muito. Sendo que as pessoas vinham, é muito sofrimento desse cavalo, vamos jogar terra nele para poder enterrar ele logo vivo e acabar logo com esse sofrimento. Foram jogando terra nele, a cada terra que jogavam nele, ele se sacudia. Jogavam terra, ele se sacudia. Quando foi daqui a pouco, quando viram, saiu o cavalo do buraco de tanta terra que jogaram nele. Ele utilizou o que fizeram para ele de maldição, se tornou em uma bênção. Então, se nós entregarmos o que nós temos na mão do Senhor, Ele vai reverter a história. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é Deus que tudo pode, não é? Eu creio, Tem Senhor. alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Você acredita no Deus que abriu o mar vermelho? Aleluia. Você acredita no Deus que multiplicou os pães? Você acredita no Deus que tornou a água em vinho? Então, por que você não acredita no Deus que pode fazer com que a maldição que estão lançando contra você, a oração contrária que estão lançando contra você, se torne em bênção? Glória a Deus, aleluia. É preciso você acreditar. É verdade, Senhor, aleluia. Mas a sua parte não é ultrapassar a vontade de Deus. Não ultrapasse a vontade de Deus, porque, como eu já disse, toda vez que você tentar ultrapassar a vontade de Deus, você vai quebrar a cara, você vai chorar, você vai sofrer, aí você vai voltar para aquele mesmo momento em que você estava antes. Vamos colocar uma situação assim. Deus está ali falando para você que você tem que esperar. Isso é uma situação, vamos colocar isso aí em janeiro, digamos assim. Aí, conforme vai passando o tempo, você vai esperando. Aí você acha que já está bom de esperar. Aí você resolve fazer essa vontade. Vamos dizer assim, em abril. Aí você começa a fazer as coisas que não são da vontade de Deus. Você fica até dezembro fazendo as coisas que não é da vontade de Deus. Aí quando chega em janeiro, que você já quebrou a cara, que você já fez tudo de ruim, aí você volta a pedir para Deus. Você viu que você perdeu um ano? Você viu que o tempo que você ficou esperando não valeu de nada? Para você? Perdeu tudo. Quem sabe se essa bênção não ia chegar em maio, você desistiu em abril? Porque muitas das vezes, quanto mais perto está a nossa vitória, aí é que nós pensamos em desistir. Já viu aquela historinha que fala que estavam duas pessoas cavando para poder achar o tesouro? O tesouro estava aqui. Um cavador chegou até aqui e desistiu. Faltava isso para ele alcançar, mas ele achou que ele já tinha cavado demais. Aí veio o outro, conseguiu cavar e achou a vitória dele. E aí? Eu já ouvi falar que quando está muito ruim a situação, quando está muito difícil, aí é que está perto de ficar bom. Aleluia. Porque a situação, quando ela está indo assim, muito à frente, está muito ruim, ela vai de mal a pior. Mas tudo passa. E vai ter um momento que aquela situação ruim vai ter que se transformar em bênção. Queira ela ou não. Aleluia. Se Deus está no controle, Glória a vai dar Deus. tudo certo. Para você, talvez o certo seja você ser abençoado, ser reconhecido, mas para Deus, talvez o certo seja Ele fazer a vontade dEle na tua vida. Aleluia. Dentro da tua casa, salvar os teus. Talvez você, como colono do templo, esteja pensando em ceder, porque é muito difícil sustentar uma casa, é muito difícil você ser coluna, é muito difícil você, dizendo assim, no caso de algumas pessoas, você ser uma adolescente em que você tem pais dentro de casa, você tem avós, você tem tios, você tem todas as pessoas adultas. Porque se alguém chegar, quem é a autoridade do lar? São todos eles, você é o menor da casa. Mas se alguém pergunta, quem é a autoridade espiritual do lar? Todos aqueles grandes
vão ter que falar que é você. O menor da casa é a autoridade espiritual do lar. É muito difícil, é muito complicado. Às vezes dá vontade de desistir. Dá. Eu sei porque eu passo por isso. Então nós temos que realmente fazer a vontade do Senhor, deixar com que Ele venha nos usar, porque é muito complicado ser assim a autoridade espiritual onde quer que você chegue. Se você chega na escola, você é a autoridade espiritual da sua sala. Se você vai falar com uma pessoa, você é a autoridade espiritual maior do que ela. Olha como é pesado isso. Mas quando Deus está no controle, Ele sabe administrar todas as coisas e Ele te ensina a fazer dessa forma também. Glória a Deus. Continuando aqui, Tu és fiel, Senhor. eu vi uma coisa que dizia assim: o alvo é buscar a Deus e não a glória própria. E nós temos, vou citar aqui só 2 exemplos, um do Antigo e um do Novo Testamento. Exemplos de pessoas que foram instrumentos de Deus, se deixaram de lado para poder fazer a vontade de Deus. Aleluias! Um desses exemplos foi Jesus, no Novo Testamento. Em Filipenses 8:9, 8 e o 9, vem dizendo assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus se desfez da glória dele para vir a esse mundo obedecer a Deus e fazer com que Deus fosse o instrumentista na vida dele. Jesus teve vida humana, mas ele se despiu da glória dele, deixou tudo lá no céu para vir realmente como instrumento para poder fazer a vontade de Deus. Mas Jesus não tinha todo o poder? Sim, ele se desfez disso. Você não tem um dom? Você não tem uma vontade de crescer? Sim, se desfaça disso. Entregue a sua vida realmente nas mãos de Deus como instrumento. Deixa que Ele vai acrescentar e Ele vai tirar as coisas da sua vida. A palavra de Deus diz: venha como estás. Se você não ficar esperando, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, porque isso não está agradando a Deus. Realmente, você tem que ter consciência do que está agradando a Deus e do que não está. Mas a palavra de Deus diz: venha como estás. Talvez seja uma coisa que é muito difícil para você, em que você, se ficar esperando, você não vai conseguir fazer sozinho. E que Deus é mais poderoso do que você, e você sabe disso, e Ele pode tirar isso da sua vida. Talvez Ele só esteja esperando. Imagina, como se em qualquer situação que você tiver, ainda mais quando você está para receber a bênção, Deus está com as mãos assim, ó, preparada. As mãos estão na mão dele. As mãos dele estão cheias de bênção. Ele só está esperando você falar: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E ele derramar as Aleluia! Mas na hora que ele vai derramar as Glória a Deus! Senhor, essa dificuldade de novo. Aí ele começa: estou esperando uma palavra do meu filho, assim, de reconhecimento, uma palavra assim do meu filho, sabe? Aquela coisa assim, animadora, motivadora do meu filho, por ele estar passando por essa situação, para me chegar e derramar as graças. Ele está reclamando? Mas ele não sabe que quem dá a situação sou eu, quem faz as coisas na vida dele sou eu. Ele está reclamando? Ele não sabe que eu sei de todas as coisas? Ele não sabe que eu Aleluia! Por que ele não confia realmente no Glória a Deus! Jesus. Quem pode mudar as coisas sou eu. E Deus está ali, com a mão ali. Ele não cansa, as mãos dele estão abertas para poder abençoar. Ele está ali, com as mãos abertas, esperando você falar aquilo que Deus quer ouvir, para ele poder virar a mão e derramar todas as bênçãos sobre você. Aleluia a Deus! Quando Deus está querendo uma palavra sua, assim, aquela palavra, só Deus e você sabe, naquela situação, aquele louvor, talvez aquele louvor, às vezes até chegar, se ajoelhar, não consegue falar nada, se ajoelha: Senhor, aqui a minha vida, eu te entrego a minha vida. Não consigo falar nada, Senhor, porque a palavra de Deus diz que até com gemidos inexprimíveis, o Senhor entende que Ele se passa no nosso coração. Aleluia, Deus. Então nós temos que saber disso, procurar fazer a vontade de Deus. Mas muitas pessoas ainda falam assim: mas você quer dar exemplo de Jesus? Jesus foi perfeito, Jesus veio nessa terra e foi perfeito. Tudo bem, vamos lá no Antigo Testamento. Falar sobre o cara chamado Noé. A palavra de Deus fala em Gênesis 6, no verso 9. Vou ler aqui. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. São 3 coisas simples que Noé fazia.
escritas em um versículo apenas. Ele era justo, ele era reto com as suas gerações e ele andava com Deus. 3 coisas que podem ser difíceis ou não. Podem ser muito difíceis quando você não tem a presença de Deus. Mas quando você tem a presença de Deus, essas coisas se tornam fáceis. Aleluia. Porque o Deus do impossível Aleluia. está Glória a com você. Aleluia. Ele era justo. A justiça agrada a Deus. Deus é o Deus da justiça. Ele é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Ele é misericordioso para poder perdoar os seus pecados quando você erra. Mas ele também é justo para fazer com que você pague pelo seu pecado. É, Jesus. Já ouviu aquela palavra de Deus que diz que Deus perdoa o pecado, mas a espada ele deixa? Meu Deus. Não é porque você pediu perdão que você vai deixar de Meu pagar por Deus aquilo que da você glória. fez. Aleluia. Desse jeito, Senhor. Perdão é uma Aleluia. coisa, consequência é outra. Você tem que Verdade. entender a diferença disso. Deus pode até te perdoar, talvez Deus já até te perdoou, mas aquilo dali você tem que pagar. É uma dívida que você tem com Deus primeiramente, com Deus É, e com você Jesus. mesmo. Verdade. Você vai ter que pagar aquilo dali, independente de você queira ou não. Não entenda isso como, Deus não me perdoou. Não. Consequência é um pouco diferente de perdão. Outra coisa, Noé era reto nessas gerações. Trazendo para o que eu entendi, é como um adolescente que chega num lugar em que todos ali naquela roda xingam, menos ele. Todos ali bebem, menos ele. Desse jeito, Ele é Senhor. reto por conta da sua Aleluia. geração. Ele faz a vontade de Deus. É, Ele anda no Jesus. caminho reto. Quantas vezes eu falo para as pessoas, já cheguei e falei para uma menina, mas nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. É como se nós estivéssemos andando na linha. Aí ela veio, quando a pessoa anda na linha, o trem pega. Calma aí, mas é assim, é desse jeito? Nós temos que andar na linha conforme a vontade de Deus. É, Jesus. Nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós temos que ser instrumentos de Deus. Pedir para Deus fazer as coisas que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E o que acontece? Nós devemos ser reto naquilo que nós estamos fazendo. Reto no sentido de não olhar para a direita nem olhar para a esquerda. Porque muitas das vezes nós estamos andando reto. Nós olhamos para a direita e aquele caminho ali, eu acho que eu pego um atalho e vou chegar mais rápido. Se você olhar, você pode cobiçar. E se você cobiçar, você pode ir por aquele caminho. Então você tem que procurar fazer a vontade de Deus. Não fazer a sua própria vontade. Aleluia. Você está reto, olhando para o Glória alvo. a Deus. Se você olhar para o alvo, você vai ver Deus, você vai ver o que você tem que fazer para alcançar a vontade de Deus e você vai continuar indo reto. É, Jesus. E a outra coisa, Noé andava com Deus. Ele era justo, ele era reto e ele andava com Deus. Quando você anda com Deus, você sente que você é protegido. Você sente que Deus está no controle de todas as coisas. Você sente que não é muito bem do jeito que as pessoas querem que seja, do jeito que Deus quer que É, seja. Jesus. Você Aleluia. vai estar ali fazendo a vontade dele e todo mal vai ser repreendido porque ele tem poder para isso. É verdade, Senhor. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, Glória a para que Deus. vocês sejam instrumentos nas mãos de Deus. Procurem fazer realmente o que é da vontade de Deus. Siga o exemplo de Jesus, que se despide de toda a glória dele para poder fazer a vontade de Deus. Ou, se você achar que Jesus foi muito perfeito, procura fazer que nem Noé, porque a Bíblia não diz que Noé era perfeito, mas ele era justo, ele era reto e ele andava com Deus. Se imagina como se Deus estivesse andando o tempo todo ao seu lado. O que você faria? Se você vai sair na rua, você vai colocar aquela roupa, imagina, Deus está comigo. Será que ele vai gostar da roupa que eu estou vestindo? Será que ele vai gostar do jeito que eu estou andando? É, Será que ele vai gostar Jesus. das palavras que eu estou falando? Procura fazer isso. Você vai se policiar e você vai fazer muito mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Glória a Deus. Então, eu Aleluia. deixar para os irmãos. Falei muito, a palavra diz por si só, eu não precisava falar nada disso. Mas já que Deus veio aqui para eu poder ajudar os irmãos a entender melhor determinadas coisas, eu fui a primeira a aprender com isso. Admito, tem muitas das coisas aqui que eu fui buscar coisas que eu nem sabia, coisas que eu lia e não entendia. Era como se os meus olhos estivessem tapados, mas Deus abriu os meus olhos. Aleluia, Para Deus. poder ser instrumento Glória a Deus. dele, aqui para a casa do Senhor. E como diz a palavra em Apocalipse